Shavuot Tov, estamos de volta com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente chega agora na Alachá Dalet das Alachot de Kriyat Shema. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, Shohem Me'at ve'omer ve'ahavta ve'gomer. Vechen ben parasha zo leparasha ve'haim shamua yafsik me'at. Vechen kodem vayomer yafsik me'at. Entre uma parashá e outra do Kriyat Shema, entre o primeiro pasuk, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, e o Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, deve-se fazer uma pequena pausa, uma questão de meio segundo, de um segundo, só para ficar claro que você está passando de um parágrafo para o outro, de uma parashá para outra. Assim também entre a primeira parashá, o fim do Ve'ahavta, e o próximo pasuk, Ve'hayim Shamoa, o começo do segundo parágrafo. E assim também entre Vehaim Shamua e Vayomer. Entre cada um deles deve-se fazer uma pequena pausa para deixar claro que não é tudo uma continuação só, não é um texto direto, porque na Torá cada parashá se encontra em um lugar diferente. Quando a pessoa fala Vayomer de manhã e de noite, deve-se ter na cabeça que a principal meta dessa parte do Kriyat Shema, do terceiro parágrafo, da terceira parashá que a gente tem no Kriyat Shema, de Vayomer, é lembrar de Yetziat Mitzrayim. Como está escrito lá sobre Yetziat Mitzrayim, é isso que a gente quer lembrar nesse dia, nesse momento. Tanto de manhã quanto de noite, devemos sempre lembrar Yetziat Mitzrayim. Em Pesach, existe uma mitzvah especial de contar toda a história da saída do Egito, mas todo dia, de manhã e de noite, existe uma mitzvah de lembrar Yetziat Mitzrayim. E o Sefer HaChinuch pergunta, para que tudo isso? Para que todo dia lembrar de Yetziat Mitzrayim? Uma vez por ano, a cada 6 meses, uma vez por mês, por que todo dia de manhã e de noite deve se lembrar de Yetziat Mitzrayim? Então o Sefer HaChinuch explica para a gente que durante o nosso dia, durante o dia a gente está trabalhando, estudando, aprendendo, cada um está ocupado com as coisas dele, e as questões religiosas, a nossa conexão com o povo judeu, com a Kadosh Baruch Hu, com os milagres que aconteceram na saída do Egito, podem muito facilmente serem esquecidos. Então, colocaram para a gente, nossos sábios, assim também a Torá colocou para a gente, várias e várias mitzvot que vêm conectar a gente com Yetziat Mitzrayim, com a saída do Egito, com a lembrança do início do povo judeu, para ser lembrado disso diariamente, uma vez por dia, 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Seria leavdil como frases motivacionais, que você repete elas várias e várias vezes até que elas entram e se tornam parte da sua personalidade. Assim também a lembrança de Yetziat Mitzrayim, a ocupação que a gente tem durante o dia pode muitas vezes acabar fazendo com que a gente esqueça da onde nós viemos, para onde nós vamos, então isso deve ser lembrado diariamente. Alachá Rei. צריך לקרות קריאת שמע בדקדוק גדול מתוך סידור מדויק היטב. O קריאת שמע deve ser lido como se deve, letra por letra, palavra por palavra, e ele traz aqui que deve-se usar um sidur, que ele é bem escrito, que não tem erro nas palavras. וישמיע לאוזניו מה שהוא מוציא מפיו, deve-se falar um pouquinho alto, a ponto de conseguir ouvir o que você está falando durante a leitura do Shema. Não precisa fazer alto demais, a ponto de atrapalhar as pessoas em volta, mas alto o suficiente para que você mesmo que está lendo consiga ouvir. וישגיח שלא יאמר דגוש במקום רפה ou רפה במקום דגוש. Deve-se tomar muito cuidado com a gramática em hebraico. Tem palavras que é chamado de dagush, a letra é um pouco mais forte, e tem palavras que é rafé, que a letra é um pouco mais fraca. Tem também diferença entre bet e vet. Tem que tomar cuidado com essas palavras. O dagesh muitas vezes seria muito parecido com um acento no português, no qual aquela sílaba da palavra ela é mais forte, então tomar cuidado com isso. E também tem em muitos sidurim, aqui o Kitzur Shulchan Aruch traz essa ideia, mas tem sidurim que tem sidurim que não tem. Mas de qualquer jeito tem muitos sidurim que eles têm às vezes um risco entre duas palavras durante o Kriyat Shema e deve-se parar quando aparece esse risco, fazer uma pequena pausa. Quando esse risco aparece quando temos duas palavras que a última letra da primeira palavra e a primeira letra da segunda palavra são iguais. Por exemplo, Bechol levavecha. A palavra Bechol termina com Lamed e a palavra levavecha também começa com Lamed. Se a pessoa não fizer uma pequena pausa, então esses dois lamed, eles vão acabar se juntando. Em vez de falar bechol levavecha, com todo o coração, a pessoa vai acabar falando bechol levavecha, como se fosse um lamed só, juntando o lamed do fim da palavra bechol com o lamed do começo da palavra levavecha. Então deve-se fazer uma pausa para que fique claro que temos aqui 2 vezes a letra lamed e 2 palavras separadas.
Vegam psuquei de Zimra, tzarich ledakdek bechol zeh. Também psuquei de Zimra deve tomar cuidado para falar direito. Veyatim yafeh ha'ain shel teva nishba, shelo yeh nishma keilo omer nishba behei. Também a letra Ain em hebraico, mesmo quando ela não tem uma vogal junto com ela, não tem um pontinho, ela deve ser pronunciada de forma corretamente. A letra Ain, ela vem da garganta. Por isso, é só um fato curioso e interessante, nós temos no sudoeste de Israel um lugar chamado Gaza. Agora, se a gente procurar a palavra em hebraico não é Gaza com G no começo, a palavra é Asa, com Ain, Zain, Rei. Agora, na tradução para português, ela recebeu esse G, porque a letra Ain é uma letra que vem da garganta, tem que puxar ela da garganta, então muitas vezes ela acaba sendo traduzida ou transliterada para outras línguas com a letra G. Então, a letra Ain, ela deve ser bem pronunciada, principalmente na palavra nishba, que tem no Kriyat Shema, porque se a gente falar nishba sem usar a letra Ain, sem pronunciá-la corretamente, fica a palavra nishba com rei, sendo que nishba com Ain é uma promessa, e a palavra nishba com rei é alguém que foi sequestrado. Então são palavras completamente diferentes. Vehen bezain shel tizkeru veshel uzhartem. Assim também na letra Zain de tizkeru, lembrem, e uzhartem. E também representa aqui lembrar, porque a letra Zain, se a gente não pronunciar ela corretamente, ela pode ser lida como um sin, como um S. Então, o que o Tushkan próprio fala, para tomar cuidado para que a letra Zain seja bem pronunciada e não pareça um sin com a letra sin. Então, às vezes, em vez de falar tizkeru, a pessoa pode acabar falando tiskeru, em vez de uzhartem, acaba falando ushartem. E aí se transforma a palavra de lizkor, de lembrar, para sahar, para recompensa. Então, se mudou completamente o sentido da palavra, tomar cuidado para falar cada palavra como se deve. Aliás, aparece na Gemara em Masechet Brachot que uma pessoa que ele fala o Kriyat Shema com dikduk, que ele toma cuidado com cada palavra e palavra, metzanenim lo geinom, esfriam para ele o fogo do geinom. Alguém que toma cuidado com as palavras do Kriyat Shema, o geinom dele é um pouquinho mais fresquinho, tem além no que a pessoa não passe pelo geinom, mas caso ele tenha que passar por lá, é um pouquinho mais fresquinho, tem um ar-condicionado lá. Por quê? Qual a ideia por trás da Gemara? A Gemara quer dizer para a gente o seguinte, no Kriyat Shema, assim o Rav Kook explica em Nayá, no Kriyat Shema, a gente está recebendo bem de forma geral, a pessoa está recebendo sobre si de cumprir a vontade divina, de fazer o que a Kadosh Baruch Hu quer, de reconhecer a unicidade divina. Então eu podia pensar, olha, eu acredito, eu tenho emuná, eu tenho fé em a Kadosh Baruch Hu, tudo isso é tudo muito bom e muito bonito, mas na prática, no dia a dia, nos detalhes, eu não sou tão cuidadoso. Então alguém que ele faz o Kriyat Shema, ele recebe sobre si a vontade divina, mas ele também medakdek beteoté, ele também toma cuidado com cada palavra e palavra do Kriyat Shema, ele demonstra que a ligação dele com a Torá, a ligação dele com o judaísmo, com a religião, não é só uma ligação geral de que eu quero muito fazer o que a Kadosh Baruch Hu quer de mim, eu tenho emuná, eu tenho fé, mas na prática, nos mínimos detalhes lá, não, a minha emuná não chega. Então não, quando você toma cuidado com as palavras do Kriyat Shema, você está demonstrando que toda a minha grande emuná, ela também está nos pequenos detalhes. Por isso, essa pessoa não tem que passar pelo Geinom. O Geinom é um lugar onde tem um fogo muito quente, que se a gente comparar isso com um utensílio, por exemplo, que quebrou, um utensílio de metal que quebrou, se ele tem pequenas rachaduras, dá para consertar ele sem problema. Mas se ele quebra mesmo, precisa sondar para refazer ele de novo. Assim também com relação à pessoa. Uma pessoa que ele tem um errinho aqui e ali, então dá para consertar isso fácil. Mas alguma coisa que está quebrada, aí precisa do Geinom para consertar completamente a nefesh da pessoa. Então alguém que ele toma cuidado tanto com Kriyat Shema em geral, quanto com Kriyat Shema no dia a dia, nos detalhes do Kriyat Shema, se aqui e ali teve um defeitozinho pequeno, isso dá para consertar mais fácil, não precisa do fogo do Geinom. E a Gemara em Brachot diz para a gente também, assim que possui com o Shulchan Aruch, que uma pessoa que não tomou todo esse devido cuidado com o Kriyat Shema, mesmo assim ele yotze yedei chová. Se ele falou as palavras como se deve, mesmo que de vez em quando ele acabou talvez juntando duas palavras, ou ele acabou pronunciando a palavra não exatamente como deveria ser no hebraico, ele não tomou cuidado com as letras da Gush e Rafé, mesmo assim ele cumpriu a mitzvah de Kriyat Shema. Lechatchila tem que se tomar muito cuidado, mas bediavad, se a pessoa leu como se deve,
cada um de acordo com o conhecimento de hebraico dele, valeu. Tem posquim que trazem, assim o Shulchan Aruch também traz, na verdade, que deve-se fazer o Kriyat Shema com a melodia que se lê na Torá. Para quem sabe a melodia, quem não sabe, o Uremá já traz que, pelo menos acho que Nazim não costumaram fazer dessa forma, então de qualquer jeito, alguém que sabe fazer o Kriyat Shema com a melodia, ele deve fazer. Mais uma última alahá curtinha, הלכה הקורא קריאת שמע לא ירמוז בעיניו ולא יקרוץ בשפתיו ולא יראה באצבעותיו, אך לצורך מצווה מותר לרמוז בפרשה השנייה. Durante o קריאת שמע, que a pessoa está recebendo o Malchut Shamayim, ele não deve focar em nenhuma outra coisa. Ele não pode piscar para alguém, não pode falar sem pronunciar as palavras, certo? Só o movimento da boca para alguém fazer leitura labial, não pode ficar olhando os dedos, viajando, tem que estar focado no Kriyat Shema que a pessoa está fazendo. Letzorech mitzvah, dat tzedakah, alguma coisa desse tipo, na segunda paraxá é permitido, mas na primeira paraxá, na paraxá de Ve'ahavta, mesmo dat tzedakah, qualquer outra coisa, não se deve fazer durante a primeira paraxá do Kriyat Shema.